Estamos iniciando já falando de saúde, porque aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de março o primeiro mutirão de ecografias aqui em Guaratuba. E para falar sobre esse assunto e fazermos um balanço de como foi então essa etapa de exames aqui no nosso município, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de saúde, Gabriel Modesto, para nós falarmos então sobre essa primeira etapa de exames através do mutirão em que a Secretaria de Saúde está proporcionando à nossa população. Secretário Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez no nosso jornal. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Litorânea. Sempre um prazer estar aqui orientando a população através da TV, do rádio, enfim, das plataformas da Litorânea. Secretário, como é que foi essa primeira etapa? Como que foi aí a participação também? Porque foi todo um procedimento de agendamento, todos eles antecipados com as pessoas que estavam aí há muitos anos na fila de espera e principalmente nesse momento de pandemia, né, onde foi cancelados cirurgias eletivas, exames e agora tendo essa retomada. Como é que foi esses agendamentos e a participação também das pessoas que estavam nessa espera? Então a gente fala assim que a saúde ela foi uma das grandes prejudicadas durante a pandemia, né? Então a gente teve que remodelar o nosso formato de atendimento pensando em dedicar a nossa estrutura para o atendimento ao Covid. Então isso em vários momentos a gente teve, não só no município de Guaratuba, mas em todo o estado, em todo o país, a suspensão de atendimentos eletivos, a suspensão de cirurgias eletivas. Nas unidades de saúde a gente teve que suspender grupos, readaptar o atendimento à gestante, readaptar o atendimento ao hipertenso, ao diabético. E isso culminou, por exemplo, na nossa decisão na época de dar a prioridade máxima para as ecografias das gestantes. Então, nós temos um serviço de ecografia municipal, nós temos uma médica radiologista e a gente, durante a pandemia, teve que espaçar os horários de atendimento de forma que a gente só conseguiu ofertar as ecografias para a gestante, que a gente garantiu dentro do seu, de acordo com o protocolo no seu trimestre gestacional, e algumas ecografias de urgência, que a gente conseguia fazer um encaixe. As demais elas foram represadas. E nós temos um convênio com o Comesp, inclusive temos que agradecer aqui aos vereadores que fizeram a aprovação do novo protocolo de intenção da Comesp, muito importante para o município para trazer estas ações e esses serviços, onde a gente já conseguia encaminhar alguns pacientes para ambulatórios em Curitiba e região metropolitana fazer esse exame. Mas é mais complicado, para você ir fazer uma ecografia, que é um procedimento simples. Então, conversamos com o prefeito Roberto, a gente fez um alinhamento de qual era a nossa demanda reprimida, então quantas pessoas estavam aguardando a ecografia. E o nosso prefeito conversou com o deputado Nelson Justus e ele foi junto ao Estado garantir um recurso. Então a gente recebeu um recurso aí de mais de R$80 mil que a gente vai destinar para zerar essa fila de ecografia e voltar a fazer ela dentro do tempo desejado, Então fica aqui minha gratidão ao deputado Nelson Justus, que foi em conjunto lá com o secretário Beto Preto, trabalhando nessa retomada. Então várias ações pensando na retomada e a gente deixar a saúde que vinha lá, até 2019, ela vinha num ritmo legal, de novos programas, de novos projetos, pensando em grupos, pensando em valorização da atenção primária, e a gente teve que dar uma pisada de freio, e foi necessário naquele momento para atender a pandemia. Agora a gente está voltando com força. Então veio esses mutirões, chegaram para o município, a gente conseguiu trazer, a gente vai fazer eles até que a gente limpe a fila de espera, mas com uma certa tristeza nesse momento, porque a gente agendou ou programou 300 ecografias, eram 100 por dia 17, 18 e 19, e para cada ecografia que a gente agendou, a gente ligou para o paciente, confirmou se ele ainda desejava fazer essa ecografia, confirmou que ele iria 17, 18 ou 19, se ele poderia estar naquele horário. Todos confirmaram e a gente chamou essa equipe. Mas a gente teve um nível de faltas muito grande. Então, das 300 ecografias que nós poderíamos já ter feito nesse mutirão, a gente fez 154. Então, mais da metade das pessoas deixaram de comparecer à ecografia, perderam essa sua vez, ou seja, elas dentro do sistema elas precisam voltar daí para o final da fila, Elas, se desejarem refazer essa ecografia, elas vão poder, mas agora a gente vai dar prioridade para quem está na frente. E a gente deixou, enfim, de aproveitar esse momento para ir zerando. O que precisa se dizer, eu acho, para toda a população? Que a gente está ligando para esses pacientes. A gente já tem o próximo mutirão programado para os dias 16 e 17 de abril, 14 ou 16 de abril,
A gente vai ligar para esses pacientes novamente, até é importante para deixar para a população que atenda números diferentes, né? Se você tem algum exame aguardando agendamento pela Secretaria de Saúde, nós ligamos de vários telefones celulares que a gente tem, né? E mais o telefone fixo. Então, às vezes, você vai ver um número desconhecido lá e deixa de atender, mas atenda, de repente, pode ser a Secretaria de Saúde marcando o seu exame. E mais importante do que isso, quando a gente ligar para agendar e você de fato não puder naquela data, né? Diga para a atendente, não, ó, nessa data eu não consigo ir, porque daí a gente vai se programar para o próximo mutirão. Quando você diz que vai, você prende a vaga, a gente deixa de atender alguém que de repente esteja precisando e você perdendo ela, você vai para o final da fila. Então, bem importante que nos próximos mutirões a gente consiga, aí, com o apoio da população, aumentar o número, porque a gente se programou para fazer 300, é bacana que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível. Secretário, como o senhor falou, né, foram 300 pacientes agendados, quinta, sexta e sábado, mas infelizmente somente 154 compareceram. E esse restante que não compareceu, qual vai ser o procedimento? Vão ter espaço já para a segunda etapa do mutirão ou vão lá para o final da fila? Qual vai ser esse procedimento? Até porque eles acabaram tirando a oportunidade de realmente aquelas pessoas que estavam querendo essa vaga. E agora esses mais de 150 que não compareceram, qual vai ser o procedimento? O procedimento, ele já sai na fila, eles vão ter que voltar na Secretaria de Saúde, né, ressolicitar o seu exame, para a gente colocar ele novamente dentro da fila de espera e ele vai fazer nesse ritmo. Então, nesse próximo mutirão, eu vou atender as outras pessoas que estavam na fila. Importante dizer que a gente já tem mutirão programado em abril, já tem mutirão programado em maio. A gente acredita que mais uns 3 ou 4 mutirões a gente consiga eliminar de vez essa fila de espera e que a pessoa consiga, dentro de um tempo oportuno, fazer esse exame, que é importante para o diagnóstico, né? Nessa primeira etapa desse mutirão foram 2 especialidades, né? A ecocardiograma e ecografias, né? Que foram realizados, ecocardiograma, né? Foram realizados nessa primeira etapa. Para as próximas etapas, quais são as especialidades que devem estar sendo atendidas? Se já existe essa programação por parte da Secretaria? Já, então o foco nosso foi limpar a fila de ecocardiograma. Então são poucos pacientes para ecocardiograma que ainda ficaram, né? Agora o grande volume vai ser de ecografias, tá? Então para os próximos mutirões a gente imagina que sejam só as ultrassonografias, abdominal, de tireoide, transvaginal, enfim, partes mole. Então, as ecografias que o médico pediu. Essa equipe que vem de Curitiba, importante deixar aqui registrada a competência que eles têm, enfim, eles trouxeram um equipamento que é um equipamento moderno, um equipamento móvel que se chama, que ele faz exatamente tudo aquilo que aquele equipamento fixo faz, né? Os pacientes já saíram com laudo, então foram exames bem fluido, né? Então assim, a gente conseguiu deixar com que ele fosse bem organizado, os pacientes não ficaram um grande tempo em espera, e nesses próximos mutirões a ideia é focar na ultrassonografia, né? Então a gente vai aguardar ter um número de pacientes para a gente voltar com os mutirões de ecocardiograma. Importante dizer que esses mutirões de ecocardiograma nunca ocorreram no município, né? A gente sempre encaminhou esses pacientes para fazer em outros ambulatórios e é essa a essência do Comesp, a gente poder trazer estes serviços itinerantes para o município e ter acesso em outros municípios. Então a gente tem sempre a opção para o paciente. E como é que foi a participação nesses exames de ecocardiograma que aconteceram no sábado? As pessoas que foram agendadas compareceram por se tratar de um exame bastante difícil de conseguir vaga e tendo essa oportunidade de trazer aqui para Guaratuba. Como foi? Os pacientes corresponderam? Foram todos agendados ou também houve falta nesse exame? O absenteísmo, que a gente chama que é a falta, ela ocorreu nos 3 dias, né? Então, nos 3 dias a gente fez metade do que estava programado. A gente tinha capacidade de fazer 100 por dia, fez uma média de 50, né? Então, inclusive para o exame de ecocardiograma, que é tão difícil de conseguir, a gente houve bastante ausências, bastante faltas. É importante dizer até para o próprio empregador, né, que esses momentos de mutirões, eles são difíceis de se trazer para o município. Então, se você tem um funcionário seu, né, que de repente numa sexta-feira de manhã precisa fazer uma ecografia, é importante liberar ele. A gente tem que pensar na saúde do seu funcionário, na saúde do seu trabalhador, né? Ou seja, preservar a sua força de trabalho. Talvez naquela manhã você não vai ter ele para fazer aquele exame, mas você vai garantir que ele tenha, né, as condições de fazer um tratamento de saúde prolongado e ele não precise de um afastamento maior, de repente, por outras causas. Então, às vezes as pessoas ficam com medo deixam de fazer o exame por conta do seu empregador, mas converse com o seu patrão, tenho certeza que ele vai ser sensível em liberar vocês para esse momento.
Então está aí você que infelizmente não atendeu o chamado da Secretaria Municipal de Saúde para esses exames, procura a Secretaria na Avenida Ponta Grossa e faz novamente o seu cadastro, só que agora você vai ter que aguardar lá no final da fila. E se você receber ligação para os próximos exames, que acontecem aí no próximo mês, então você deve realmente comparecer e não deixar de receber e ter essa oportunidade na realização dos exames. E Joel, só para complementar, que eu acho importante dizer, às vezes as pessoas falam, eu vejo muito isso quando chega lá, faz tanto tempo que eu estou na fila de espera pelo SUS, né? E a gente vai resgatar o histórico dessa pessoa, a consulta dele saiu 2, 3, 4 vezes, né? E a gente tentou contato em todas essas vezes e não conseguiu. Em alguns momentos a gente tenta até fazer busca ativa desses pacientes, eles mudaram de endereço, mudaram de telefone, não avisaram a Secretaria de Saúde. Então, às vezes eles saem falando, né, que eu não consigo atendimento, que eu estou há tanto tempo na fila de espera, mas não fique, assim, a fila de espera do SUS, claro, a pandemia ela agravou um pouco, mas ela não tende a demorar tanto. Então, você não teve a sua consulta agendada, está tanto tempo na fila de espera, vá na Secretaria de Saúde, atualize o teu endereço, atualize o seu telefone, de repente a sua consulta saiu e você nem foi, a gente nem conseguiu te comunicar porque você mudou de telefone. Você que está no nosso Jornal do Litorâneo, nós estamos nesta tarde de segunda-feira com o secretário Gabriel Modesto, da Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre os atendimentos do mutirão que houve no final de semana, né? Fazendo um resumo desses atendimentos. Amanhã nós também teremos em nossa cidade, alguns bairros, secretário, um mutirão de combate à dengue. Trabalho realizado em parceria com a Secretaria de Obras, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através da Vigilância Sanitária no comando do Sr. Hermínio Molinari. Que falar também desse momento em que o Estado está passando por números altíssimos da dengue, inclusive doenças e óbitos, e aqui o município todos os meses, todos os dias, combatendo principalmente com os agentes de endemias. O que falar desse mutirão também que acontece nessa terça-feira? Então, o mutirão ele é um fruto de um trabalho exemplar da nossa vigilância ambiental e sanitária. O pessoal da equipe de endemias, eles fazem diversas ações para chegar até a conclusão de onde fazer o mutirão, onde ele seria mais efetivo e necessário. Eles fazem o que a gente chama de levantamento de índice, é um trabalho maravilhoso, todo já referenciado ao município, então eles conseguem fazer em regime de armadilhas para conhecer o índice de infestação naquela região. Então, a região ali do Carvoeiro, então a gente tem um recorte dos endereços, algo em torno de 30 quadras que a gente trabalha com esse mutirão, era onde a gente tinha uma infestação de mosquito, do Aedes aegypti maior. Então, a gente precisa dessas condições, então, do mosquito Aedes aegypti como transmissor, se naquela área a gente tiver doentes da dengue, é onde a gente pode, de repente, ter problema. Então, recebam os agentes de endemias que vão estar passando nessa região próxima ao Carvoeiro. Eles já fizeram uma pré-ação no sábado, já orientando a população a tirar os seus lixos, a tirar os seus depósitos de água para fora, que a Prefeitura amanhã estará com a equipe da limpeza, fazendo o recolhimento de todos esses materiais. As ações são maravilhosas, a gente recolhe 10, 12 caminhões de lixo nesses momentos. São toneladas, né? São toneladas de lixo. É importante lembrar assim, que existe, até com a própria Secretaria de Meio Ambiente, se você tem um lixo lá, que você não sabe para onde jogar esse lixo, como se desfazer daquele lixo, converse com a Secretaria de Meio Ambiente, eles têm lá, com a equipe que faz a limpeza urbana, uma possibilidade de ir recolher esse material. Não deixe ele parado, acumulando água, porque é ali que o mosquitinho gosta o mosquito da dengue, ele gosta, ele não vai gostar da poça d'água, ele não vai gostar da valita, ele vai gostar do copinho de água ou da latinha de cerveja que ficou no teu quintal, ou então daquele material seu que está coberto com uma lona e formou uma poça. Ele não gosta de concorrente, então ele vai gostar de uma água limpa e parada. É isso que a gente tem que pensar. Guaratuba ele tem as condições climáticas muito favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, ainda que a gente não tenha tido surtos grandes da doença dengue, isso vem muito como fruto do trabalho do nosso pessoal de endemias, que tem feito uma orientação boa, em principal da participação da população. Só que a gente vê crescendo a cada mês o número de focos do mosquito Aedes. Então, as condições para que ocorra um surto surgindo aí o doente da dengue é grande, de forma que a gente tem que olhar para o nosso quintal, olhar para o nosso quintal, olhar para aquele lixo que às vezes você não dá importância, olhar para o ralo, de repente cobrir ele, em principal receber as orientações do nosso agente de endemias. Obrigado, secretário Gabriel Modesto. Dizer que estamos sempre à disposição aqui, o canal aberto, para trazer essas informações pertinentes à nossa comunidade, que tratando-se de saúde,
temos aqui a prioridade, a sua secretaria. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dizer assim que a gente está num ritmo bem gostoso de retomada, né? A pandemia ela ainda não acabou, mas ela, a partir da vacinação, a gente tem novos ares, a gente pode pensar na Covid-19 como outra morbidade ou como outra doença que a gente trata nos serviços de saúde. Então a gente está lá, uma coisa bem bacana que ocorreu junto com o mutirão, foi a assinatura das ordens de início de serviço da reforma da UBS Pissarras, né, da UBS Figueira, da sede da Secretaria de Saúde. Nós também vamos fazer a UBS Coapar, né, a UBS Cubatão vai passar por reforma, a gente está planejando fazer a ampliação da UBS Descoberto. Então, uma série de investimentos na estrutura da saúde, que ficou 2 anos, de fato, a gente teve que direcionar o recurso, né, para fazer essa manutenção predial para o combate à pandemia, e agora a gente consegue trabalhar outras ações de saúde. Então a gente vai estar trabalhando agora dia 23 com uma oficina com todos os agentes de saúde para falar sobre territorialização, que é algo bacana, que é a base da atenção primária, e várias outras novidades que a gente vai estar disponibilizando para a população. Vamos usar muito, né, o apoio de vocês aqui da litorânea, e contando assim com essa compreensão da população de que, de fato, né, muitos procedimentos deixaram de ser feitos durante a pandemia. Nós estamos com uma fila para cirurgia eletiva, por exemplo, bem expressiva, mas com um empenho e dedicação. Até fica aqui minha gratidão ao nosso secretário Beto Preto, né, que atuou de forma brilhante durante a pandemia, e ele teve a sensibilidade de entender que, né, o problema da pandemia para o Estado foi as cirurgias eletivas. Então vai investir mais de 150 milhões de reais em cirurgia eletiva, e isso já está se dando a partir desse ano. A gente vai ter só para Guaratuba 500 mil reais para cirurgias eletivas. Então eu escuto a dor, o sofrimento das pessoas que vêm conversar comigo, e agora eu tenho um norte, né? E a gente está nesse ritmo bem gostoso. Eu digo gostoso porque a gente gosta de fazer saúde pública, a gente gosta de atender as pessoas, de trazer novidades, enfim. As equipes estão mais motivadas porque elas estão vendo que elas vão tomar ou retomar a saúde focada naquela essência da prevenção.